algumas frases importantes aqui de Lutero. Olha só. Lutero tinha uma frase famosa, e essa foi citada em muitos livros de história, simul justus et peccator, né? Simultaneamente justo e pecador. Essa frase virou famosa por quê? Para as pessoas, até então, ou você era uma pessoa correta ou você não era uma pessoa correta. Inclusive, essa é a visão de quem não conhece a palavra de Deus. Por exemplo, é frequente em ouvirmos na sociedade as pessoas dizerem assim, olha, tem gente boa, viu? Tem gente boa no nosso país, gente do bem, gente de família. Ó, admiro você, mas tem umas pessoas também na sociedade que te contar, né? Aí tem gente que... Uma dicotomia muito nítida entre gente do bem e gente do mal. Gente que é correta, honesta, paga imposto, gente que é bom cidadão e gente que não respeita. Isso é muito comum na cabeça das pessoas. O brasileiro pensa assim frequentemente. E isso, eu entendo, era parte do contexto de Lutero. Aí Lutero vem e fala assim, não, você é simultaneamente justo e pecador. Hã? Lutero vai dizer que eu sou tratado por Deus, lembra de como é que Deus trata você? Eu sou tratado por Deus como justo, embora no meu interior eu seja pecador. Essa frase então vira um marco de quem vai pregar algo que traz alívio e descanso para almas que estão aflitas. E pensa bem, nós não falamos com frequência da doutrina da justificação como sendo importante para o aconselhamento, mas não tem coisa mais preciosa para quem está lutando contra pecado que você dizer para ele e para ela que você é justificado em Cristo Jesus. E que Deus trata você baseado no que Cristo realizou, não no que você realiza. Frequentemente a gente pensa assim. É uma pena que... eu entendo a ênfase de Lutero quando ele disse assim que ele temia a igreja desviar-se disso. Porque mesmo nós que ouvimos pregações e mensagens com mais frequência, falamos assim, está acontecendo tal coisa na minha vida, não sei não, talvez o Senhor esteja pesando a mão. A gente frequentemente associa sofrimento com nossas falhas. Porque a gente pensa meritoriamente, parece que está no HD, é uma coisa que não dá para livrar com facilidade. Tá ali, toda vez você tem que fazer uma correção, que é o default, como a gente fala, né? É assim que as pessoas pensam. Impressionante, impressionante. Então Lutero vai falar de como a gente tem que pensar como pessoas que são simultaneamente justas e pecadoras. É claro que Lutero, e é bom que eu diga isso, Lutero, como qualquer outro personagem da história, ele não consegue se livrar de algumas coisas típicas da Idade Média. Principalmente os seus primeiros escritos sobre justificação, ele ainda expressa um entendimento progressivo de justificação. Não vai ser o entendimento oficial da Reforma, mas Lutero é filho da sua época, não dá para você escapar totalmente disso. Então quando você lê alguns personagens da primeira geração, como Lutero, como Martin Butzer e outros, eles às vezes expressam ideias que parecem medievais. E isso é importante a gente aprender com história. História não acontece mediante mudanças bruscas. Elas acontecem mais mediante continuidades e descontinuidades. Rompimentos são parciais, nunca totais. Você sempre é filho da sua época em algum sentido. Por exemplo, não é verdadeiro a gente dizer que a Reforma Protestante começou 31 de outubro de 1517. Né? Essa é uma data que a gente entende como sendo marcante, importante, não tem problema em nós acharmos que ela é uma data-chave, mas reforma é algo que acontece no decorrer de um período. Lutero já estava pensando algumas dessas coisas antes de 1517. E alguns pontos que depois vão virar chave na doutrina da justificação dos protestantes, Lutero ainda não tinha entendido em 1517. Então é importante que a gente olhe para a história com esse sentido de linearidade antes do que divisões tão bruscas assim.